Muitas vezes vocês vão atender uma ocorrência e vocês precisam usar da força física contra o homem, né, o agressor. E quando a mulher vê que ele está sendo preso, muitas vezes ela se volta contra a polícia? Isso já chega a acontecer? Ainda hoje sim. Ainda hoje sim. Mais cedo a gente conversava com alguns policiais no quartel né, a gente comentou casos justamente sobre isso. Da guarnição ter... Um dos policiais relatou uma situação que ele respondeu e levou pelo menos 3 anos para o processo ser arquivado, que havia indícios de que tinha sido praticado violência arbitrária, tinha indício de abuso de autoridade no contexto da prisão. Força Por quê? excessiva. Porque houve a prisão, houve a condução e a própria vítima acabou representando contra os policiais porque teriam lesionado ou machucado o amado, o esposo, o marido, independente da razão pela qual os policiais tinham agido, que era porque flagraram a violência e no flagrante de violência, quando foram executar a prisão, com o uso que o Estado autoriza, o uso da força, o uso legítimo da força, houve resistência. Nessa resistência, o abordado e preso acabou com algumas lesões, escoriações, enfim, sinais dessa força que foi empregada e gerada pela resistência. Que é necessária. Isso. E somando isso a representação da vítima, a guarnição acabou respondendo. Então, os nossos policiais militares, eles saem de casa todos os dias para preservar a ordem, para proteger a vida das pessoas. E, infelizmente, muitas vezes são, sim, alvos de reclamações dessa ordem quando foram lá só para fazer o bem e salvar aquela vida, né? Então, e ainda hoje isso ainda acontece, infelizmente. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer, né? Não. A nossa realidade, a Polícia Militar de Santa Catarina, e não é uma fala decorada, não é mania de dizer que é a melhor instituição policial militar do país. Então, né? Então, assim, os nossos policiais militares são bem formados, a nossa formação tem um lastro bem importante no direito, além das técnicas de polícia ostensiva, e trabalhamos no estrito cumprimento do que o sistema normativo vigente estabelece e não perdemos de vista jamais, porque senão a gente estaria indo contra a nossa missão de preservar a ordem pública. Nós não perdemos de vista jamais a dignidade da pessoa humana. Quando há o emprego da força é porque houve uma demanda. Então, e muitas vezes vocês fazem isso também, desculpa lhe interromper, coronel, para proteger também o agressor. Porque pode-se ter, se vocês não usarem a força, imobilizá-lo, pode dar um dano para o policial. Sim, com certeza. E ter um agravamento da situação, né? Sim. A teoria da estabilização do cenário. Atendeu a ocorrência, há uma situação de flagrante que demanda a condução, a gente precisa dar condução fiel a esse processo. Então, se há uma resistência, a gente vai ter que empregar a força legítima, imobilizar a pessoa para poder conduzir. E desses procedimentos, infelizmente, muitas vezes acontece de o policial acabar respondendo alguma coisa mesmo tendo feito tudo certo. Tudo. E esse é o direito, né? É um exemplo que sai do nosso assunto aqui da Rede Catarina e do nosso agosto lilás de proteção às mulheres, que não é só agosto, é o ano todo. Aquele exemplo que a gente já debateu aqui nesse espaço, inclusive, daquele flagrante importante no comércio da nossa cidade, onde 280 mil reais de mercadoria estava pronto para ser furtado. No carnaval. E que, infelizmente, no momento anterior aí experimentado pelas nossas cidades, os 2 presos com uma extensa ficha por crimes contra o patrimônio saíram livres no dia seguinte e ainda os nossos policiais responderam ao inquérito policial militar porque eles disseram que tinham sido vítimas de violência, quando o sistema de câmeras desse específico comércio, da central de monitoramento lá de São Paulo, sem qualquer possibilidade de ingerência, né, demonstrou que a conduta dos policiais tinha sido plena
e que respeitaram plenamente a integridade física da pessoa presa, das pessoas presas, mas a palavra deles foi o bastante, infelizmente, para eles saírem pela porta da frente e para o nosso policial responder. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.